Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos e amigas, nós seguimos com o nosso programa Na Trilha do Precursor, esse o 7º que vai ao ar. E nós estamos dando sequência da leitura, espero proveitosa, dos Atos dos Apóstolos, recordando aquela comunidade inicial que surge a partir da ressurreição de Jesus. Interrompemos o último momento falando da profecia do profeta Joel a respeito da ressurreição do Senhor e da força do Espírito Santo, e também São Pedro recorda o rei Davi, que faz também a mesma profecia. Então nós vamos agora no capítulo 2, a partir do versículo 29, aprofundando as conversas de São Pedro, que diz: Irmãos, é permitido dizer-vos com toda clareza, o patriarca Davi morreu, foi sepultado, e o seu túmulo ainda hoje se encontra entre nós. Mas era profeta e sabia que Deus lhe havia afiançado com juramento fazer assentar-se no seu trono alguém de sua descendência, saído dos seus rins. Ele previu a ressurreição de Cristo, e é a respeito dele que diz: ele não foi abandonado à mansão dos mortos, e a sua carne não experimentou a decomposição. Então isso está recordando a palavra, a profecia do rei Davi. Este Jesus, Deus o ressuscitou, disso nós todos somos testemunhas. Então, muita gente testemunhou, além dos discípulos imediatos de Jesus, o momento da ressurreição e da ascensão. Exaltado assim pela direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Davi, que por certo não subiu ao céu, disse, no entanto: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu tenha feito dos teus adversários um escabelo sobre os teus pés. Então, escabelo é aquele instrumento antigo que está abaixo de uma cadeira para colocar os pés. Então, é a profecia que o Senhor vitorioso vai colocar todas as realidades debaixo dos seus pés, como, digamos, como um apoio, como um suporte, porque o Senhor é vencedor de tudo, então ele pode apoiar os seus pés. Que toda a casa de Israel saiba com certeza, a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, São Pedro, no início do seu apostolado, depois que Jesus ressuscita, ele vai falando da, vamos chamar assim, alegria de comunicar a experiência que ele fez do Senhor Jesus. Uma experiência verdadeira, bonita, vamos dizer assim, afetiva e afetuosa, porque esse sentido todo de ter experimentado a convivência com Jesus e depois também aquele momento de, nessa própria convivência, ver que a profecia é cumprida, aquilo não é uma mentira, não é uma enganação, mas uma realidade que a gente chama assim palpável, na nossa linguagem de fé, porque São Pedro, convivendo com Jesus, vendo sua vida transformada, a gente precisaria recordar aqui que daquele simples pescador, Jesus promete que vai fazê-lo pescador de homens, e essa realidade acontece na beleza e na grandeza da fé. Então, é uma realidade que São Pedro experimenta e agora ele quer comunicar aos seus. Então, essa comunicação vai passando de geração em geração, eu digo assim, de coração a coração. Então, a pregação de Pedro é muito forte, vigorosa, atrai as pessoas, e nessa atração das pessoas, então, ele comunica o próprio amor de Deus e vai conquistando as pessoas para aquela que nós chamamos a igreja nascente, A igreja que surge a partir do Senhor ressuscitado.
e que volta ao Pai. E aí então, agora a narrativa nos Atos dos Apóstolos, ainda no capítulo 2, das primeiras conversões, uma narrativa muito interessante. Com o coração abalado ao ouvirem essas palavras, né? Então as pessoas ficam sensíveis diante da conversa de São Pedro. Eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: que é que nós devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: então, o que é necessário para o seguimento de Jesus? Convertei-vos, receba cada um de vós o batismo no nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, Pedro já dá essa garantia que, sendo batizado, você mergulha nessa ação do Espírito Santo de Deus, né? Que coisa maravilhosa, o que aconteceu com cada um de nós pela força do nosso batismo. Pois é a vós que é destinada a promessa, e aos vossos filhos, bem como a todos que estão longe, quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, todos aqueles que Deus chamar poderão experimentar a alegria do Senhor ressuscitado. Com muitas outras palavras, Pedro testemunhava e os encorajava, dizendo: salvai-vos desta geração transviada. Os que acolheram sua palavra receberam o batismo, e houve cerca de 3.000 pessoas que nesse dia se juntaram a eles. Então, a primeira pregação de São Pedro, pela força, pelo grande sinal, né, do Senhor ressuscitado, 3.000 pessoas são convertidas e pedem para ser batizados. Então, essa é a força da comunicação muito viva do resultado, digamos assim, da ação de Deus a partir da ressurreição de Jesus. Então, a beleza do livro dos Atos comunicando para nós, né, o grande sentido da missão que nós somos convidados a participar dela hoje, né, pela fé, pelo amor a Deus, pela acolhida à própria palavra de Deus. Então, hoje, nesse 7º encontro nosso, nós vamos ficar por aqui. Estamos tendo a graça de conseguir, né, depois das 1.000 inscrições, a transmissão através do YouTube. Então, nós vamos pedir a nossa pequena ainda, né, um germe de equipe de trabalho aqui, para quem não acompanhou os primeiros momentos que nós estamos fazendo na sequência, né, sei que já foi ao ar o 5º e 6º encontro, esse é o 7º. Então, os primeiros encontros, porventura, quem não acompanhou, eu vou pedir para que seja lançado, né, na rede, através do YouTube, para que vocês nos acompanhem aí, prestigiem as nossas reflexões. Eu disse do início e continuo dizendo, muito simples, porque o interesse é do gosto pela leitura da palavra de Deus, tirando a reflexão que vale para nós mesmos. Então, eu não faço isso pensando em vocês, mas cada vez que eu leio, que eu retomo, está valendo também para o meu ministério, para o meu ofício de anunciar o Evangelho do Senhor com a alegria da nossa vida. Então, na trilha do precursor, nós vamos seguir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.